Você conhece alguém que está com suspeita de dengue? Você sabe quando suspeitar desse problema que é tão frequente no Brasil? Então preste atenção neste vídeo, porque é disso que eu vou falar. Dengue, sintomas, diagnósticos, tratamento e muito mais. Depois de tanta informação sobre coronavírus, grande parte das pessoas, quando tem algum problema de saúde, acha que é sempre coronavírus. E realmente, neste momento, muito frequentemente sempre pode ser. Mas temos que lembrar que existe uma endemia com picos epidêmicos de dengue no Brasil. Em 2019, mais de 1,5 milhão de pessoas tiveram diagnóstico de dengue no nosso país e quase 1.000 morreram. Em 2020, dados compilados até junho mostram praticamente 800.000 infecções até este momento. Então, sendo tão frequente, a primeira informação que você deve saber é quando você deve suspeitar que está com dengue. Inicialmente, você deve avaliar os sintomas e se mora em cidades com muitos casos de dengue, que estão tendo transmissão. Eu vou começar falando dos 7 principais sintomas da dengue, que no início realmente podem até se confundir com a Covid-19. O primeiro deles é a febre alta, em geral maior que 38,5, que começa subitamente. Outro sintoma muito frequente é a dor de cabeça, principalmente atrás dos olhos, e isso nós chamamos de retroocular. Outro sintoma muito importante é a dor no corpo, uma mialgia que frequentemente atinge a região lombar e pode ser muito intensa. Outro sintoma frequente são as dores nas articulações, chamadas de juntas, e um cansaço, uma fadiga muito importante. Quem pega dengue normalmente fala que tem muito cansaço. Parece que falta energia para tudo. Além disso, o aparecimento de manchas vermelhas pelo corpo, principalmente no tronco, que é o tórax, o abdômen e a região das costas. Náuseas e vômitos também podem estar presentes. Normalmente, esses sintomas aparecem após 4 a 7 dias da picada do mosquito infectado e podem durar até 7 a 10 dias para passar. Esses sintomas são da forma clássica de dengue, mas você deve saber que existem as formas graves de dengue, para isso que eu quero te alertar, que são chamadas de dengue com sinais de alerta e dengue grave. Eu vou começar falando dos sintomas de dengue com sinais de alerta, que são dor na barriga, dor abdominal intensa, vômitos persistentes, queda das plaquetas no sangue e a presença de sangramentos espontâneos em alguns lugares, principalmente as mucosas, da boca e do nariz. Além disso, o inchaço, acúmulo de líquido na barriga, que nós chamamos de ascite, ou na pleura que recobre os pulmões, que é um derrame pleural. Além disso, um cansaço muito importante, entre outros sintomas de maior gravidade, devem chamar a atenção para essa dengue com sinais de alerta. Já nos casos de dengue grave, os sintomas são muito graves mesmo. São choque, com queda de pressão, aceleração do coração, que é a taquicardia, as extremidades frias, queda da pressão muito importante, entre outros. Além disso, sangramentos mais graves, que são sangramento digestivo, por exemplo, vômitos com sangue, fezes com sangue e hemorragia do sistema nervoso central. E além disso, comprometimento grave da função de órgãos do corpo, como alterações do fígado, do coração, dos rins e rebaixamento do nível de consciência. Uma pergunta frequente é: temos como saber quem vai evoluir com a forma mais leve e quem vai apresentar as formas mais graves de dengue? A resposta é não. No início, muitas vezes nós não temos como diferenciar. Sabemos, entretanto, que quem tem maior risco para ter as formas graves são os extremos de idade, crianças pequenas, menores do que 5 anos, e idosos, particularmente maiores de 65 anos, além dos portadores daquelas doenças crônicas, como diabetes, doença cardiovascular, câncer, entre outras. Para esses pacientes, a atenção à evolução deve ser redobrada. E como não sabemos quem terá evolução leve ou grave no início dos sintomas, é fundamental que toda pessoa com sintomas de dengue, que eu falei agora, procure um médico ou serviço de saúde para avaliação. Como falei no início, além dos sintomas, é importante você saber se mora ou não em uma região onde está havendo a circulação do vírus da dengue. Isso é importante. No Brasil, considerando o ano de 2020, os estados mais afetados por essa doença até o momento são Acre, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Paraná, Minas Gerais, mas isso é muito dinâmico, pode mudar. Então é importante você conhecer se estão havendo casos na sua região. Se você mora nessas áreas, o seu risco é maior e você deve ficar mais atento. E como se faz o diagnóstico da dengue? Baseado na história clínica, com as informações que eu te falei, exame físico, incluindo a prova do laço, que é um exame simples, baseado na colocação de um garrote no braço, para ver se aparecem
petequias na pele, que são sinais de sangramento, e exames de sangue específicos para fazer o diagnóstico, como o hemograma com a contagem de plaquetas, que são importantes para avaliar as formas graves, e para a confirmação do diagnóstico de dengue, pode ser utilizado o teste rápido, a sorologia e os exames de biologia molecular, como o PCR. Uma vez feito o diagnóstico, o que fazer? Qual o tratamento? Existe tratamento para dengue? Não existe um medicamento antiviral específico para combater o vírus da dengue, mas existe sim o tratamento de suporte, que nada mais é do que repouso, hidratação, que pode ser feita em casa ou no hospital nas formas graves, e analgésicos comuns nos casos de febre, ficando sempre atento aos sinais de alarme que eu te falei. Na presença deles, você deve procurar imediatamente um pronto-socorro. Aqui quero destacar um outro ponto muito importante. Se você tem alguma suspeita de dengue, existe uma classe de medicamentos que você não deve tomar, que são os anti-inflamatórios não hormonais, como, por exemplo, diclofenaco, cataflã, Voltaren, aspirina. Esses medicamentos podem interferir com a agregação plaquetária e favorecer os sangramentos em quem está com dengue. Por isso, um médico ou um serviço de saúde sempre deve ser procurado. Entendido isso, tem mais 3 aspectos que eu quero chamar a sua atenção. O primeiro é para prevenção. A principal forma de prevenir a dengue é o combate ao mosquito da dengue, não tem jeito. O mosquito ele tem uma vida média de 1 a 4 semanas e durante esse período ele permanece abrigado ali nos ambientes domiciliares, das casas, próximos aos criadouros. Ele tem hábitos mais diurnos e ele tem um voo curto, de até 800 metros. Isso significa que o mosquito que está na sua casa foi criado provavelmente na sua casa ou nos arredores. Ele precisa de água parada, como se sabe, para se reproduzir. Então, as águas que ficam paradas em lajes, calhas, caixas d'água que não estão protegidas favorecem a proliferação do mosquito. Então, a gente deve ter sempre atenção para evitar esse acúmulo de líquido nesses locais, assim como em resíduos de lixo, como latas, pneus. Isso sempre deve ser evitado. Além do combate ao mosquito, existem medidas para diminuir o risco de picadas, como, por exemplo, o uso durante o dia de roupas compridas que diminuem a exposição da pele, o uso de alguns repelentes, de alguns inseticidas para matar o mosquito e suas larvas e véus protetores, como, por exemplo, mosquiteiros nos berços de bebês. O segundo aspecto aqui que eu quero comentar é uma dúvida muito comum entre as pessoas. Você pegou dengue uma vez, você pode pegar de novo? E infelizmente a resposta é sim. Existem 4 tipos de vírus da dengue. Os sorotipos 1, 2, 3 e 4. Se você pegou o sorotipo 1, estará protegido contra esse tipo durante toda a sua vida, mas ainda assim pode pegar os outros sorotipos do vírus da dengue, por exemplo, o 2, 3 e 4. Muitas vezes, nessa reinfecção é que acontecem aquelas formas mais graves da dengue que eu comentei. O terceiro aspecto interessante é que os sintomas da dengue são semelhantes aos de outras doenças também transmitidas por mosquito. E essas doenças têm um nome engraçado, são chamadas de arboviroses. São elas a febre pelo Zika vírus, a febre do chikungunya e a febre amarela. A depender da região, essas infecções são mais ou menos frequentes. Na suspeita de qualquer uma delas, você deve sempre procurar o serviço médico. Espero que tenha ficado clara a importância da doença, os sinais de gravidade e que na presença dos sintomas que eu te falei, você deve sempre procurar um médico ou um serviço de saúde. Esse médico pode ser um clínico geral ou um infectologista. Aqui no canal Doutor Ajuda existem outros vídeos que podem complementar o que foi dito aqui. Dengue, zika, chikungunya, uma série de vídeos sobre pernilongos, como evitar picadas, fake news e muito mais. Uma das maiores doenças da sociedade é a falta de educação e conhecimento. Sendo a nossa missão cuidar, a gente entende que primeiro precisamos educar para depois tratar. Assim, temos um tratamento mais assertivo e preventivo para todos. Você sabia que existe uma vacina contra a dengue? Existe, mas ela não é para uso universal. Ela está presente apenas nas clínicas privadas, está indicada apenas em alguns casos em quem já teve dengue antes e mediante uma estrita avaliação e recomendação médica. O Instituto Butantan aqui do Brasil também criou uma vacina contra os 4 sorotipos de dengue, que já está em fases avançadas de estudo e com resultados promissores. Mas até que essa vacina esteja disponível a todos, o mais recomendado continua sendo o combate ao mosquito e águas paradas, e sempre observar os sinais e sintomas para procurar ajuda médica.